pessoal, meu nome é Felipe Viana. E aqui é Daniel Belo. Nós da Bizu Academy ajudamos jovens estudantes e programadores a conseguir seu primeiro estágio em Data Science. No episódio de hoje, é uma série de projetos que a gente realizou. Na verdade, esse projeto quem fez foi o Felipe Viana. Esse eu não meti a mão, não. E nosso objetivo aqui hoje é falar um pouco mais sobre o projeto Titanic, que a gente vai apresentar um pouquinho mais lá na frente. Esse é um projeto que vem da construção do Cable. Provavelmente vocês conhecem, senão vai ter um link aqui embaixo. Só compartilhar com vocês, eu adoro falar que vai ter um link, porque não sou eu que edito os vídeos, né? É ele. Então toda vez que eu jogo assim no meio do vídeo, vai ter um link aqui. Ele depois na edição tem que ficar correndo atrás disso. Talvez por outro eu gosto de jogar isso. Fica divertido pra mim. Aí vai ter um link aqui do site, vai ter um link da competição, vocês podem ver. É uma competição consagrada. Tem, se não me engano, uns 4 ou 5 anos. E muita gente tem essa como seu primeiro contato com as competições, com os projetos de Data Science. Então a gente resolveu dar uma visão geral aqui. Esse projeto não é definitivo, não é algo que seja o supra-sumo desses projetos. Na internet vocês podem ver uns com abordagem diferente, outros com abordagem um pouco mais sobre visualização de dados, outra com um pouco mais de engenharia de dados. Enfim, a gente só está propondo uma outra visão, uma outra solução para esse mesmo problema. Quer apresentar o projeto? Vambora! Eu vou falar direto, porque tem um link aqui, né? Essa é. Né? Bora. Então, apresenta um pouquinho o artigo antes. Vocês provavelmente devem saber, mas se for a sua primeira vez com a gente, todo vídeo... Não, põe aí. Isso. Todo vídeo que a gente tem aqui, toda coisa que a gente faz, a gente produz um artigo também, que a gente põe no site. Vai ter um link aqui do site, tá bem? Vocês podem acessar aí depois. E como o nosso objetivo aqui não é ficar lendo slide, se você quiser, se dá uma olhadinha mais tarde, eu super recomendo. Até porque vai estar sobre onde a gente pegou um banco de dados, que a gente pensou na hora. Enfim, vai estar muito mais resumido, muito mais conciso. Então, recomendo você ir lá depois. Então, a gente disponibilizou também o código do GitHub. Se a gente não disponibilizou ainda, Tá aqui, vai ter tá o aqui link já. ali. Já tá aqui, só entrar no Aí a artigo. gente pode entrar lá depois e dar uma olhada no projeto final. Vai lá, por favor. Vamos pro projeto. Então, só um bizu, a gente usou o Google Colaboratório. Aí é uma plataforma do Google que permite a gente fazer códigos online. Ou seja, a gente não usa o processamento do nosso computador, a gente usa do próprio Google. E um dos pontos que eu digo que é sempre importante é que eles permitem, um segundinho, que a gente faça blocos de texto e de código ao mesmo tempo. Então, quando você vai apresentar um projeto, um trabalho fica muito mais fácil. Pode abrir, fechar, você pode se guiar. É muito bom que essa parte do lado consiga ver o projeto inteiro. Entendeu? Então, antes de começar, eu gostaria de recomendar essa forma. Então, muita gente já faz o código, mas faz ou um código em Python puro, no arquivo .py, ou no Jupyter Notebook. É bom, só que não tem essa apresentação, esse detalhezinho um pouquinho maior. Então, super recomendo vocês usarem essa plataforma. Qual um pouquinho do projeto? De onde veio ele, de onde surgiu a ideia? Então, o projeto, eu tive a ideia porque eu acho que todo mundo aqui já assistiu o filme Titanic e se emocionou no final. Que o cara poderia ter subido na madeira, mas não subiu. Por quê? Ninguém sabe. Mas vamos lá. O projeto... Acredito que eu nunca vi esse filme. Nunca viu? Até hoje, só vi aquelas cenas de ela segurando ela, eu sou o rei do mundo e tal, mas restante não. Eu vi o teste. Eu estudo física, até hoje eu não entendi porque ele não subiu. Mas não ia ter o mesmo clima, né, no final se ele subisse. Vambora. Então, o projeto de hoje é nós tentarmos... O projeto de hoje é nós tentarmos predizer, com base nos dados das pessoas, se elas iam sobreviver ou não. Aqui eu começo mostrando, se você nunca usou o Colab, eu dou um simples tutorial aqui dos passos que você faz para conseguir pegar o banco de dados. O dataset que eu escolhi tem 3 bancos de dados. Não recomendo fazer isso. Normalmente você pega um banco de dados só e depois separa em treino e teste. Só que o que eu peguei é treino, teste e o resultado do teste. Foi uma dica, como acontecer isso, a gente não se ligou antes. Pega isso, joga no Google Planilhas, junta tudo antes e depois joga no notebook. Porque para juntar dentro do notebook, nossa, dá uma confusão danada. Já aconteceu comigo em outros projetos também. Vamos lá, depois eu vou mostrar por que dá essa confusão. Então aqui eu invoquei os 3 dados, né? Dado 1, dado 2 e o resultado. Aqui eu contextualizei. Quando nós começamos a ver aqui, nós vemos que quais são os dados?
o ID do passageiro, se ele sobreviveu ou não, a classe dele, que é a famosa primeira classe, segunda, terceira classe, o nome dele. O nome, eu não usei ele nesse projeto. Mas lá na frente eu vou dizer por que eu poderia usar, mas eu não quis. Porque para o primeiro projeto eu não achei muito condizente. O sexo dele, aí o sexo é uma coisa muito importante. A idade. Lembrando que o sexo aqui está dividido entre homem e mulher. A idade. A idade. Se ele tinha. O passageiro em questão tinha algum parente. O PAS. Parente a bordo, tá? A bordo. O PAS, se ele tinha uma criança ou um cônjuge. O ticket, que é o ticket que foi emitido. O fare, que é a tarifa que ele pagou. A cabine. Que é o número da cabine, né? Que é o número da cabine. E embarque, que é onde ele embarcou. Uma coisa. Só ia falar que apontar aqui, eu não sei se vocês conseguem ver o mouse na gravação, espero que consigo, né? Você vê que a maioria das variáveis tem 891 valores não nulos. Só que o embarque ali tem 889. Então fala, pô, tem 2 faltando ali, 2 dados ausentes. Só que você vê que a cabine só tem 204 não nulos. Então já é um primeiro alerta que provavelmente daqui para frente a gente vai ter que tratar esses dados que estão ausentes e ou tratado de alguma forma ou excluir futuramente. E um outro dado interessante, só para prestar atenção, é o tipo dos dados, né? Se ele é inteiro, se ele é um objeto, se ele é um float. Isso já pode dar uma ideia um pouco maior. Por exemplo, a idade está com float ali, que não é esperado, né? Normalmente se não fala, eu tenho 18,34 anos. Então já é algo para a gente ficar atento de como o nosso banco de dados está estruturado e como futuramente o que a gente vai ter que fazer para deixar ele pronto para o nosso modelo. Outra coisa importante a ressaltar é que esses dados são os dados reais do passageiro que estão presentes no acidente. Então, a gente não está inventando nada aqui, não. Então, vamos lá. Aí, como ele disse, eu já tratei os dados já na primeira linha. Por quê? Porque como eu tenho um banco de dados de treino e o banco de dados de teste, eu não queria interferir um em outro. Então, primeiro eu trato o banco de dados de treino, depois o banco de dados de teste, depois eu junto para fazer umas transformações nos inputs que vão para o meu modelo. Como que eu fiz esse tratamento? A idade. Eu preenchi os dados faltantes da idade com a média. O embarque, eu fiz uma coisa que eu não recomendo. Eu tenho 3 tipos de embarque, se eu não me engano, é o C, S e o Q. Os 2 que estavam faltando, como eu percebi que era só 2, eu taquei direto o C, que era o que mais embarcou. Eu falei, pô, a maior chance é dele, então vai esse. Mas não faça isso, se tiver muito dado faltando, que pode influenciar bastante. E o FAIR, que é a tarifa, eu coloquei a tarifa média também. Mas quantos estão faltando ali no FAIR? Tá faltando no FAIR? Tava faltando. Não, pô. Viajei. Agora na idade tava faltando. Viajei. Achei que tava faltando aqui. Ah, é porque no outro tava faltando. Aí, tipo, no banco de dados de treino tava faltando FAIR, tava faltando a idade, mas não tava faltando embarque. Só que aí eu fui no automático, porque é Ctrl+C, Ctrl+V, aí foi na vida. Aí aqui eu fiz o mesmo tratamento. Depois que eu fiz isso aqui, o que eu fiz? Eu preferi juntar o banco de dados e fazer toda a minha mudança de variável de uma só vez. Senão eu teria que fazer de uma vez no banco de treino e uma vez no banco de teste. Aí ia poluir muito o meu código. Mas antes disso, eu peguei o resultado, que é outro banco de dados, peguei a parte do ID dele e o survival e juntei com o meu banco de dados 2. Por que eu fiz isso aqui que vocês estão vendo aqui? Ó? Coloquei nome por nome. Porque quando eu concateno um banco de dados com o outro, as colunas têm que ser as mesmas, a nomeação delas. E pelo que eu tinha visto, as colunas não estavam iguais. Então eu alinhei de forma a concatenar para o banco de dados de teste e banco de dados de treino terem a mesma ordem das colunas. Aí depois que eu verifiquei que todos eles tinham a mesma ordem, eu concatenei. Uma coisa importante de se ressaltar que eu faço aqui é que quando você concatena 2 bancos de dados, você tem que colocar o parâmetro ignore index. Senão ele vai manter o menor index que tem entre os 2 bancos de dados, que no caso era do banco de dados de teste, que só tinha 418.
Aí, ou seja, o indexado do DataFrame vai de 0 a 417 e o resto fica sem indexação. Aí, quando você ativa esse parâmetro, ele faz uma nova indexação e começa de 0 até o total. Só... Perfeito, continua aí. Eu achei que eu tinha escrevido aqui. Uma coisa que eu percebi quando eu somei os dois é que tá faltando passageiro. E só uma coisa, sobe aí. A gente pode ver ali no sexo, isso que eu avaliei, não tinha percebido antes. O sexo é escrito como homem ou mulher, né? Ou seja, tá escrito. Então, é uma variável categórica. Então, nosso modelo não consegue tratar, geralmente, variáveis categóricas dessa forma. Ainda mais para frente, a gente vai ter que fazer um tratamento. Eu faço 2 tratamentos. Fazer um tratamento para transformar isso numa parada numérica. Seja falando que homem é igual a 0, mulher é igual a 1, ou tratando ele como vetores. A gente vai ter que fazer essa mudança para a gente conseguir lidar com que, teoricamente, uma palavra ali, uma string, para transformar isso em algo tratável, né? Você já fez lá na frente, então... Fiz aqui, é o próximo passo. Tá Eu fiz isso tanto por sexo quanto o embarked. Aí, primeiramente, eu visualizo os dados. Aí, aqui eu falo o que cada variável significa. E aqui eu explico o que eu vou fazer com as variáveis categóricas, que é o que ele disse. Eu tenho a variável sexo, ele pode ser homem e mulher. Só que homem e mulher eu não consigo visualizar. Então, eu vou transformar homem em 0, eu acho, e mulher em 1. E no embarque ele tem 3 variáveis categóricas, que é o S, o C, e eu acho que é o Q, o terceiro. Aí eu vou transformar um em 0, outro em 1 e outro em 2. E como que eu faço isso? Aí eu fiz Aí eu recorri... Você não transformou em vetor, não? Não transformou em vetor, não? Como assim? Você transformou em 0, 1, 3, você transformou em vetor. Não, depois eu faço isso. Tá. Tem que ter calma, eu sou calmo. Não, só falando que algumas pessoas podem se perguntar porque eu fiz essa pergunta, né? Porque, vamos supor que eu tenho 3 nacionalidades, brasileiro, argentino e alemão. Se eu transformo eles em uma coisa só, 0, 1 e 2, dependendo do modelo que eu estou usando, pode dar problema. Porque 1 é mock 0, 2 é o dobro de 1, 2 é o dobro de 1, mas o alemão é o dobro do argentino, ou nenhum argentino vale nada, qual é a ideia? Então, para não dar esse sentido matemático, né, às vezes se transforma em vetores do que só os números puros. Os números puros têm essa relação matemática que a gente não quer nas nossas variáveis categóricas. Isso é verdade, o que ele disse. Mas o que eu fiz primeiro? Eu transformei na forma label encoder, que é essa 0, 1, 2, para eu ver os dados. Aqui que eu faço. Eu ploto os dados primeiro. Uma coisa que vocês podem estar vendo é que a quantidade de jovem aqui, de 30 anos, está bem grande. Mas tem que lembrar que eu fiz o tratamento lá na média, lá no começo, e por isso que está assim. Eu meio que interferi nos dados. Então, não é tão realista isso aqui. Então, só aí outra parada, só para que o projeto 606, né? Eu sempre cito esse ponto. A gente usou aqui os dados logo do Pandas, né? A gente fez isso porque o intuito desse projeto é só dar uma ideia inicial, mais o tratamento e desenvolvimento. Isso aqui não vai para o nosso portfólio ainda. No dia que se for no portfólio, a gente vai ter que mexer um pouquinho mais na introdução, botar uma texto no meio, dar uma enfeitada. Então, apesar de a gente estar usando o método Pandas aqui direto para a gente visualizar tudo, quando a gente for apresentar isso, a gente vai reformular. Vai usar aqui ou o Seaborn, que é para análise estatística, ou Plotly, que é aquela análise bonita, interativa e tudo mais. Então, esses gráficos aqui são mais para a gente ter uma ideia de como a gente vai tratar os dados. Mas quando a gente for fazer a nossa apresentação final, a gente vai mudar isso aqui, tá? Então, vamos embora. Aí, o segundo gráfico é o gráfico de sobrevivente. Quando nós vemos esse gráfico, nós começamos a ter um alerta que a nossa amostra não está equilibrada, ou seja, mais gente não sobreviveu do que sobreviveu. O que isso pode causar no seu modelo? Isso aqui pode causar seu modelo dar mais falso positivo do que falso negativo. O que seria falso positivo? É ele pegar uma pessoa e falar que ela sobreviveu, não, falar que ela não sobreviveu, sendo que ela sobreviveu. Por quê? Porque eu estou com um modelo que está desequilibrado, ou seja, eu tenho mais amostra de pessoas que não sobreviveram para o modelo testar do que amostra que o modelo que amostras de pessoas que sobreviveram. Lá na frente, nós vamos ver que isso realmente acontece. Isso é muito preocupante. Talvez no nosso caso, a gente não chegou a fazer esse teste, mas talvez não estorça tanto. Mas imagina que eu estou fazendo um modelo para avaliar, fazer a previsão de uma doença super rara.
tem uma doença de diabetes que só atinge 3% da população. Ou seja, em 97% da população não tem essa doença. Então, se eu pego um modelo e que ele simplesmente, para toda pessoa que chega para ele, fala, cara, você não tem, você não tem, você não tem. Só faz isso. Não prevê nada, é só falar, ó, você não tem. Ele vai estar certo 97% das vezes. Uma acurácia de 97%, em geral, é uma acurácia muito boa. Só que nosso modelo não serve para nada, no final das contas, né? Então, aqui talvez essa distorção não seja tão grande. Mas conforme a gente for mexer com dados que isso esteja mais desbalanceado, ou essa discrepância seja maior, a gente tem que ter esse cuidado. Porque nosso modelo pode atingir a precisão muito grande e no final das contas não serve para nada. Então, isso é algo que a gente tem que prestar atenção. Aí no próximo gráfico, é um gráfico que nós notamos que, dependendo de onde a pessoa embarcou, ela não sobreviveu. Isso pode ter muita correlação com a tarifa que ela pagou. Pode ser que quem entrou no Q e C pagou uma tarifa maior e quem entrou no S era tipo a tripulação, que morreu no navio. Aí pode ter essas interferências, nós não sabemos. Por isso que eu deixei aqui. Mas essa amostra também está desbalanceada de pessoas que embarcaram. E por último, está muito desbalanceado isso aqui. Quase toda a população masculina não sobreviveu e quase toda a população feminina sobreviveu. O que isso pode causar no seu modelo? Se a gente falar besteira aqui, o YouTube censura a gente, né? É. Imagina que você é homem e você sobreviveu. Só que você é homem, tem 70 anos e embarcou no S. O que o modelo você acha que vai dizer? Vai dizer que você não sobreviveu. Então, tipo, se você tiver muito... se você for uma... Se seus dados for muito pro outlier, porque você é homem, esse modelo vai errar. Por quê? Porque aqui tá muito desbalanceado. E nosso modelo, a princípio, né? O que a gente tentou fazer aqui? A gente tentou construir um modelo para dizer se você sobreviveria ou não. Então, nosso objetivo é fazer um modelo. Você pode pegar esse mesmo conjunto de dados e fazer outros projetos com outros objetivos, para tentar responder algum outro tipo de pergunta. Por exemplo, por quê que quem embarcou num porto sobreviveu mais do que embarcou no outro? Por quê quem, teoricamente, pagou uma taxa maior tem mais chance de sobreviver? Por que morreram mais homens do que mulheres? Quais foram os fatores que levaram a isso? O que causou? Dado que eu sei que causou, eu posso evitar futuros acidentes? Eu posso evitar futuras tragédias? São outras perguntas que você pode se fazer. A gente estimula, inclusive, mas que a gente não fez aqui. Agora, nesse momento aqui, eu faço o tratamento do Label Encoder, que é fazer as variáveis categóricas virarem numéricas. Aí eu uso o Sklearn, eu puxo isso aqui e uso. Aí eu transformo o sexo e o embarked em variável numérica. Por que eu faço isso? Para conseguir ver a correlação dessas duas variáveis com as outras variáveis. E como que eu vejo isso? Eu plotei no gráfico de calor. Aí nesse gráfico de calor... Inclusive, tá para sair um vídeo hoje sobre gráfico de calor. Eu já fiz um artigo, vai lançar talvez hoje no site. Tá aqui. É para ter saído antes, só que sumiu. Enfim. Sumiu. Então. Só compartilhar com eles, cara, que teve uma vez que a gente ficou. Foi o artigo do Cruz, cara. A gente escreveu, aí deu um gás. A gente foi umas 3 ou 4 horas para sair o artigo. Tava tudo bonitinho, tudo bonitinho. Quando a gente clicou no botão enviar, por algum motivo apagou. Sumiu. Apagou. A gente foi procurando. Aí quando a gente percebeu que a gente não ia achar, a gente... Amanhã é outro dia. Fechamos o computador, fomos dormir. No dia seguinte fizemos de novo. Mas enfim, vamos voltar aqui. Pô. Aí, como que nós vemos a correlação? Vai sair o artigo hoje de correlação, então eu recomendo que vejam o primeiro artigo. Mas só dar uma subidinha. Você usou o padrão, né? Usei. Usou o padrão. Não, só para... No artigo de hoje vocês vão ver, é correlação de Pearson, tá? Ou seja, é correlação que tenta ver se as nossas duas variáveis funcionam como uma reta. Se um pode ser uma reta da outra. Ou seja, se elas têm uma relação linear. Mas isso vai estar melhor explicado no artigo que vai sair. Vamos dar uma olhadinha. Então, aí daqui eu tirei quais variáveis eu iria utilizar. Aí podemos ver que
a sobrevivência da pessoa não tem nada a ver com o ID do passageiro, que é correlação muito baixa. Mas o que nós vemos aqui? É o que nós vimos no gráfico lá. A correlação é quase uma correlação forte do sexo, é 0,69. E por que está menos? Porque mulher era o zero. Ou seja, se eu aumento o número de 0 para 1, menos gente está sobrevivendo, está virando 1 para 0. Aí, então, ela é inversamente correlacionada. Aí, outras variáveis que tem correlação moderada é o FAIR. Mas por que o FAIR? Pensa comigo. Você é o... Como que é? Cuidado que você vai falar. Cuidado que Não, você vai é falar. FAIR. Pensa assim, você tem um nobre que pagou a maior taxa de embarque, você tem um plebeu. Quem que você ia salvar? Não sei. Mas vamos lá. Eu só não quero que o YouTube censure a gente, cara. Vai Vamos lá. censurar. Então, aí tem o FAIR, aí tem o PERS, aí tem o embarque que nós vimos lá no gráfico. Só dando um toquezinho aqui, porque às vezes, talvez no futuro a gente mude essa paleta de cor, talvez. E o cara vê um pretão e fala, caramba, preto, quer dizer que não tem nada a ver. Mas não. Se ele estiver muito claro ou muito escuro, quer dizer que a relação é muito grande. Se ele estiver negativo, quer dizer que enquanto um cresce, o outro diminui. Mas mesmo assim, a linearidade deles é grande. Ou seja, uma coisa pode ter muito a ver com a outra. Não quer dizer que o preto não tem nada a ver, não. O que mais não tem nada a ver é o zero. E as coisas que têm mais relação tem um ou menos um. Só para dar essa visão um pouquinho mais geral aqui. Então vamos lá. Aí então eu escolhi, para fazer o tratamento do meu modelo mesmo, o survival, a classe, a idade, se ele tinha parente, se ele tinha filho ou cônjuge, a taxa que ele pagou, né, da tarifa, o sexo e o embarque. Só que aí... Só dar um outro adendo aqui também. Sobre rapidinho. A gente fez isso aqui porque esse é um projeto relativamente simples. Tem diversos projetos desse na internet. A gente já sabe mais ou menos que uma coisa vai levar a outra. Mas se fosse um projeto muito complexo, que tivesse muitas variáveis, além de escolher assim, o que a gente podia fazer também? A gente podia fazer um processo interativo. A gente escolhia nossas variáveis, aí via o resultado que ia dar. Aí mudava elas, aí via. O resultado deu maior, deu menor. Mudava elas de novo e via o que ia acontecer. Fazendo isso diversas vezes, até a gente achar o melhor conjunto de variáveis. Mas isso só se fosse muito complexo, tivesse muitas variáveis. No nosso caso, não valeria o tempo. Então, só jogou essa versão um pouco simplificada. Mas, se vocês gostarem, põem no comentário aí. E, futuramente, talvez a gente faça até uma publicação sobre isso. Métodos iterativos para você fazer a escolha das variáveis. Mas, nesse momento, não foi preciso, a gente simplesmente só escolheu. E lembrando, obviamente, né, que a variável que a gente está aqui tentando prever é se sobreviveu ou não. Então, a gente tem que escolher essa variável. Se a gente não escolher ela, não dá para fazer um modelo. Seguindo aí. Aí eu fiz exatamente o que o Daniel disse, que eu tenho as variáveis da classe de pessoas que veio com ela, o parse, o sexo e o embarque na forma label encoder, que é aquela 0, 1, 2. Mas será que realmente um é 0, o outro é 1 e o outro é 2? Então, o que eu faço para não enviesar meu modelo? Eu transformo esse 0, 1, 2 em uma matriz. Se eu tenho 3, eu posso transformar numa matriz 3 por 3. O que seria? O 0 seria 1, 0, 0. Ou seja, eu estaria transformando uma variável em 3 variáveis. Só que a primeira variável ela só tem um valor 1 e as outras duas têm um valor 0. Não sei se dá pra ver, mas eu fiz uma amostra gráfica aqui. Se eu falar que a gente vai ter uma imagenzinha, se Não, eu falar que vai ter uma imagenzinha aqui explicando, será que na edição a gente põe uma imagem aqui explicando? Depende da minha vontade. Pensa aqui, o survival. Survival não trato, logicamente. Pensa aqui o sex, ele tem 0, 1. Quando eu venho aqui, ó, tá vendo aqui? Eu vejo aqui que tem um lado aqui que é 1 e o outro que é 0, 1. Ou seja, o 1 ele fica 0 em um lado e fica 1 em outro. Aí o 0 ele é 1 porque ele é na primeira variável e 0 na segunda. Aí esse modelo que eu transformo de label encoder, que é esse 0, 1, 2, para on-hot encoder, que é essa matriz. Eu vou fazer um post ainda essa semana explicando o que é isso, para quem não entendeu. O link vai estar aqui, ó. Tá aqui, né? Esse cara tá sugando. Mas é isso. Aí depois eu faço a transformação e concateno.
Aí, Só dar uma adendo aqui. Que isso parece um pouquinho gambiarra, né? Você pegar esses dados, transformar em diversas colunas, não saber que coluna. Parece um pouquinho de gambiarra e, de fato, eu pessoalmente acho que é. Mas isso é uma limitação do machine learning. Tá? A técnica de machine learning, no geral, tem essa limitação. Conforme a gente for avançando, for ver aprendizado profundo, deep learning, rede neural, enfim, tem uma outra técnica lá que a gente vai usar os tensores. Quando a gente usa o tensor, a gente perde um pouco essa limitação, porque a própria biblioteca já automatiza isso de uma forma um pouco mais clara para a gente. Mas enquanto a gente não chegar lá ainda, a gente tem que fazer esses joguinhos com banco de dados, enfim, mas isso melhora no futuro, tá? aí depois tá aqui de 1, 2, 3, 4, 5. 5 variáveis virou 22. É. Só que aí, o que nós vemos aqui no FAIR no Edge? Eu tenho FAIR 7 e tenho FAIR 71. Isso aí pode interferir no modelo. Então, o que eu faço? Eu normalizo. Nós já temos um post sobre normalização, se eu não me engano. Temos? Não? Não temos. Então, ele vai explicar por que você tem que normalizar os dados. Vou explicar agora aqui. É bom, É porque, uma explicação rápida. É porque, por exemplo, tem um dado que está indo entre 0 e 1. Na verdade, isso depende muito do modelo que a gente está usando. Tem modelos que necessitam normalização, são o que eu mais utilizo são as redes neurais, né, que fazem uma relação algébrica, seja de adição, multiplicação, para achar o valor final. Nesse caso, você precisa normalizar os valores. Tem modelos que você não precisa normalizar, por exemplo, as árvores de decisão. Como as árvores de decisão olham para outros atributos, você não tem essa necessidade. Mas vamos voltar no caso em que você precisa normalizar os dados. Tem o nosso, por exemplo, o sexo, varia entre 0 e 1. E a nossa taxa, por exemplo, o FAIR, varia entre, tem um 7 e tem 70. Será que o FAIR de 70 é 70 vezes mais importante do que ele ser homem? O que é 1, vamos supor. Ou é infinitas vezes mais importante o fato dessa mulher, que a mulher dá 0 direto? Como é que funciona essa brincadeira? Qual é a relação entre eles? E imagina que eu tenho uma variável que a escala seria entre 0 e 1. E a outra é entre 1 milhão e 10 milhões. Será que o de 10 milhões é 10 milhões de vezes mais importante do que do 1? Será que a escala deve mudar tanto o nosso modelo assim? Então, para resolver esse problema, a gente normaliza tudo. O que é normalizar? A gente transforma tudo em um determinado intervalo. Geralmente entre 0 e 1. Então, se varia entre 1 milhão e o... Desculpa, falei besteira. Pode ser entre 0 e 1, menos 1 e 1. Eu escolhi menos 1. Então, é bizu. Geralmente é bom para você evitar o 0. Mas, enfim, varia entre 1 milhão e 10 milhões. 1 milhão ia virar menos 1, 10 milhões ia virar 1, e tudo ia estar dividido de forma que isso se encaixasse. Você vai normalizar. Então, tudo que você tinha, independente do intervalo que era, vai ficar entre o intervalo menos 1 e 1. E para os nossos modelos realizar as contas e todo o processo por trás do método, fica um pouco mais fácil. Então, basicamente, para dar resumida, é isso. A gente normaliza para que as diferentes escalas dos nossos dados não influenciem matematicamente o nosso modelo. Muito bom. Aí eu usei... Parece DexScience, né? Como fala assim, né? Parece. Aí eu usei o sklearn de novo, e invoquei a biblioteca Standard Scale, e usei ela no Edge e no FAIR. Aí como você pode ver aqui, agora está tudo entre 1 e menos 1. Então vamos lá. Aí o que eu fiz aqui? Lembra que lá em cima eu juntei a biblioteca de treino e teste? Aqui, até agora, eu não fiz nenhuma mudança tipo, muito brusca nos dados. Então, tipo, agora eu separei entre o dados 1 e dados 2. O dados 1 é meu dados de treino e o dados 2 é meu dado de teste. Aqui só um ponto. Aqui a gente fez meio na marra, né? Porque a gente já sabia como é que a gente estava divididos. A gente quis manter essa proporção. Mas se você não quisesse botar o início e o fim, início, fim, início, fim, tem métodos dessa própria biblioteca mesmo, scikit-learn, que você põe lá, dividir em treino e teste 70%, 40%, 80%. Você vai botar 80% para o teste, 20% para o restante. Ah, e quando for ímpar e não der, cara, não sei. Só sei que, no geral, pode ficar em volta ali do valor que você colocou e vai dividir de forma bem mais fácil, porque você fica manualmente colocando. E se você, ali no final, tá o limite 1309. Se você não soubesse certinho também, você poderia colocar até o menos 1, né? Aí ele pega já o último e você não tem essa dor de cabeça. Só esse pequeno adendo aqui. Eu fiz isso aqui, ó. Em algum lugar aqui em cima. Ah, não, eu faço aqui embaixo.
Olha lá. Aqui embaixo eu já não sabia, eu já tinha esquecido. Aí eu usei o -1. Aí outra, porque ele botou um info ali de novo. Cara, toda vez que você mexeu no dado, separou, mudou, normalizou, verifica. Verifica se está certinho, verifica se não errou nada, verifica se está tudo bem. Porque a chance de acontecer um erro nessa etapa e sumir com tudo depois, então dá uma olhadinha, vale a pena. É bom também para ver se tá tudo... Tem todos os dados aqui. Aí eu vi, tá todos aqui. Porque você pode fazer igual eu aqui, separar na mão e chega na hora tá faltando dado. Então não é muito agradável. Então, aí eu usei o modelo da árvore de decisão, né? Já tem um artigo sobre isso, né? Temos um artigo sobre isso. Link aqui. Ah, rapaz. Aí, na árvore de decisão, o que eu escolhi aqui como parâmetros do grid? Para quem já leu o artigo sabe o que eu estou falando. Eu escolhi a máxima profundidade da árvore, né? Eu escolhi entre 100 e 2100. Aí eu coloquei um range de 25 para ficar testando. O número mínimo de amostras no meu final, que são nas folhas, aí eu variei de 2, 5 e 10. Eu não sei porque eu repeti 10 duas vezes. Não tem problema, o código vai rodar, mas não sei. E o mínimo sample split, que é quanto que cada nó vai se abrir, né? O normal, por padrão, é 2. Eu tenho um nó, ele vira 2. Aí, tipo, eu não recomendo você colocar números muito grandes, porque, imagine, eu tenho 800 dados. Eu separo no primeiro nó em 800. Vai dar underfitting. Não tem jeito. Então, eu recomendo escolher números um pouquinho, tipo, eu escolhi entre 2 e 6 para testar. Mas não escolhe números muito grandes. Aí, eu fiz isso. Aí, eu fiz isso. Aí, para ver... Só dá uma subida aí. Como, pelo que eu tô vendo ali, foi rapidinho. 0 segundos, 0 segundos, 0 segundos. Até porque o computador dele é razoavelmente muito bom. A gente fez uns upgrades aqui esses dias, ele tá um pouquinho mais já. Mas se você estiver tratando com imagem, áudio ou vídeo, no Google Colab dá a opção de a gente usar uma GPU. Você não sabe como é GPU ainda, acho que vale a pena uma procuradinha, mas é um modo de processamento em paralelo. Muito mais rápido do que processamento normal. E o Google oferece a opção de fazer isso de graça. Então a gente podia ir na opção ali do Google Colab, né? Clicar, usar GPU. Se tivesse disponível, a gente usar a GPU do próprio Google. Isso ia acelerar muito mais o processo. Então, dependendo do tipo de projeto que você estiver fazendo, se estiver demorando muito, vale a pena usar essa opção. Ou invista num computador bom. Aí não dá, né? Aí não dá mesmo, não. Muito caro. Aí, o que eu fiz aqui? O que eu fiz aqui, Campeão? Tu fez portou classificação report, Confusion Matrix, você jogou no mapa de calor a matriz de confusão, né? Aí eu dei uma explicada aqui para quem não sabe como funciona a matriz de confusão, né? Expliquei cada campo dela. E aí nós notamos aí o que aconteceu. Aí eu escrevi aqui, como nós tememos o modelo, ele erra mais percentualmente, dizendo que pessoas que sobreviveram não iriam sobreviver. 63, ele errou falando que ia sobreviver, mas não sobreviveu. E o erro dele foi 48, que ele falou que não ia sobreviver, mas 502 sobreviveram. Aqui eu tô olhando o erro absoluto. Aqui é quanto? 502. 502? Esse 5 é esquisito esse negócio, cara. Mas, então, é 502. Só que aí eu tô olhando o erro absoluto. Aí ali embaixo, aí quando eu olho aqui o F1 Score, eu vejo que eu tive 90% para quem não sobreviveu e 83% para quem sobreviveu. Aí vamos fazer um post de estatística explicando o que é um F1 Score, o que é precisão, o que é acurácia, o que é variável aleatória. Tudo que tem de estatística aí. Esse guerreiro aqui provavelmente vai fazer, porque eu não sei. Aí eu faço isso, então ele teve 87% no F1 Score total, só que em divisão 90% para quem não sobreviveu e 83% para quem sobreviveu. Eu já esperava isso lá de cima. Por quê? Porque a amostra estava desbalanceada. Aí eu faço a avaliação do modelo aqui e vejo o quê? Aí existe uma coisa que o cara pode olhar. Quando eu faço a minha avaliação do meu modelo no banco de treino, aí ele olha aqui, pô, ele vê 31. Só para ficar um pouco confuso pra mim. Antes a gente fez no treino, né? E agora... eu fiz no treino, agora eu tô na avaliação do modelo aqui. Show. Aí eu tô fazendo aqui direto. Só que uma coisa que o cara pode ficar confuso é olhar e falar, pô, tem 31 aqui. E aqui tem 30. Ou seja, o modelo errou mais para quem sobreviveu. Mas esse tipo de análise não faz muito sentido. Imagine
Só que se 2 pessoas tivessem sobrevivido e 1.000 não tivessem sobrevivido, o seu modelo dá 400 erros para quem não sobreviveu, mas erra uma vez para quem sobreviveu. Aí você olha, pô, ele errou 400 vezes para quem não sobreviveu e errou uma vez para quem sobreviveu. Aí você vai falar, pô, ele tá muito melhor para quem sobreviveu. Mas faz sentido essa análise? Acho que não, porque percentualmente ali vai dar um problema, né? Eu acho que não, porque a acurácia dele tá 50% e o outro a acurácia tá, tipo, muito maior. Então, sempre você tem que olhar pro seu modelo em termos de percentuais, ou seja, erros relativos. Tem que ter cuidado também, esse caso que a gente deu um pouquinho mais complicado, né? Da relevância estatística. Porque se você tiver um número de exemplos muito pequeno, talvez não seja estatisticamente relevante. Ou seja, aquele pequeno conjunto de dados ali não representa o conjunto total. Isso se existir o conjunto total, né? Então a gente tem que ter esses cuidados também, mas vale apontar ali que os dados absolutos não são os melhores sempre. Os dados percentuais podem representar essa outra visão, né, sobre o cenário. Aí, como nós podemos ver aqui, o F1 score de quem não sobreviveu foi 89% e de quem sobreviveu foi 80%, que é condizente com o que eu disse ali. E aí eu usei um bônus aqui de rede neural, só para ver como que ela se comporta. Só para brincar. Só para brincar. Eu nem... O TensorFlow ali, saiu aloprando, né? Primeiro projeto, mas vamos. Não, eu nem fiz muito tratamento nessa rede neural, eu só queria ver, tipo, a árvore de decisão eu consegui 85%, que é um padrão bem bom. Aí eu queria ver como que ficaria simples. Eu coloquei aqui, não usei drop, não usei nada. Aí eu coloquei uma camada só. Gente, por que eu tô falando isso? Porque a gente pensou que a gente poderia jogar como é que a gente vai fazer VisualCAD, o que a gente vai mostrar, qual vai ser os tópicos. A gente fez toda uma linha que eu acho que ia ser interessante para a pessoa aprender. E lá no final a gente chegaria em Deep Learning, redes neurais, como é que funciona, quais são os métodos para evitar underfit, overfit, trabalhando com imagem, trabalhando com áudio, com som, com tempo, com aprendizado por reforço, talvez brincar um pouquinho na bolsa, quem sabe. Mas aí é algo mais avançado, tem todo um caminho até chegar aqui. A gente só jogou isso aqui só para ter um gostinho, mas a gente vai explicar todo o caminho até aqui, de onde veio essas ideias, o que é uma rede neural, o que ela faz, o que ela não faz. Então, se você ficou um pouquinho perguntando, caramba, o que é isso? A gente vai chegar até lá, tá? Não se preocupa, não. É de fato algo para outro momento. Aqui é só para a gente dar uma brincadazinha. Aí eu fiz aqui tranquilo, coloquei aqui uma camada. O LOS, nós vamos explicar. Provavelmente vai ter um artigo só sobre vários LOS. Existem muitos LOS. LOS é a função de perda, né? Nossa rede neural. Aí também tem as métricas. Mas as métricas vocês já vão entender depois que vai sair de estatística, tenho certeza. Otimizadores também, nós vamos explicar. As épocas. Épocas, baia para não enviesar. Sobe um pouquinho. A acurácia dele estava alta, foi diminuindo, depois aumentou. É porque eu coloquei... Quantas épocas? Eu coloquei baia de 15. Bom. Nós vamos explicar porque aqui é bom ter baia também. Aí aqui, lá no futuro, tipo, a rede neural, ela, quando você trabalha, ela vai dar um número. Então você vai ter que fazer uma conversão estatística. Eu escolhi 50%. Se o cara tem acima de 50% de chance de sobreviver, eu falei que ele sobreviveu. E se ele tem abaixo, ele não sobreviveu. Aí eu transformei em false true, aí eu joguei no mapa de calor. Aí eu consegui um rendimento pior no treino, de 84% no F1 Score. Só que quando eu fiz no teste, eu surpreendentemente tive um rendimento de 88%. Aí você fala, ué. A gente vai explicar mais pra frente como é que são os rendimentos, como é que são as redes neurais, mas se eu fosse chutar o que aconteceu aqui, chutar porque a gente não teve uma avaliação a fundo, né, de como é que funciona o modelo, como é que estão os dados, é que Deep Learning não é muito indicado para conseguir um conjunto de base pequeno. 1000 dados, para rede neural, ela consegue fazer isso muito fácil. E qual é a questão? Redes neurais conseguem lidar com conjuntos de bancos de dados muito maiores, uma precisão muito maior. Só que por conjunto de dados pequeno, ela não consegue treinar o suficiente para atingir esse resultado. Então, no início, as coisas ficam um pouquinho perdidas aqui. E, de fato, seria mais indicado para bancos de dados pequenos, modelos de machine learning, árvores de decisão, florestas de decisão, SVM, essas paradas. Vai ter tudo. Vai ter. Então, se ficou um pouquinho estranho essa partida no final, é porque, de fato, não é mais indicado, não.
Aqui é o foco mais é machine learning mesmo, redes neurais profundas e os problemas maiores. Só para mostrar que vale a pena ver o post de árvore de decisão, para quem acha que ele é antigo. A gente teve uma discussão aqui esses dias que eu falei, pô, tá usando algoritmo aí, feito nos anos 60, pô, mó tempão, velhão esse algoritmo, cheio de coisa nova. Aí eu quebrei a cara aqui depois, né? Porque esse algoritmo ficou um pouquinho melhor. Ou pelo menos não teve essa discrepância maluca do que uma rede neural. Então, lição acima de tudo, humildade, né? A gente sai falando besteira por aí e fala, pô, será que tu falou besteira? Aí você pode perceber que a gente fala mais besteira do que gostaria. E evitar falar, né? Então, humildade acima de tudo. Então, o post de hoje foi esse. A gente conseguiu resumir bem. Tem uma conclusão, uma palavra final. Vou subir aqui para o final da árvore de decisão. Se você tirar algum aprendizado daqui. Aprendizado que todo modelo é importante, dependendo do seu dataset, de como você usa ele. E as perguntas que a gente pode fazer também, né? A gente acabou não fazendo, mas tem aquelas perguntas, tipo, o que mais influenciou? Por que aconteceu isso? Por que aconteceu aquilo? E tudo mais. E outra, antes de usar o banco de dados, verifica se tem outro banco de dados parecidos, ou melhor tratados, ou... Porque, de fato, foi um tempo muito grande que a gente gastou aqui e talvez você não precisasse ter gastado. Usar o Google Colab, que é muito importante. Usar o Seaborn, mais para frente Postgre. A gente vai ter posts explicando só cada uma das bibliotecas. E é isso, acho que foi um projeto bom para quem está começando, a gente indica. A gente tem um e-book, inclusive, falando quais são os projetos que a gente indica para quem está começando agora. Esses são deles, porque meio que já foi consagrado já, né? Repetição de alguns anos. E sempre bom ter no seu portfóliozinho. Lembrando, isso aqui foi só um rascunho inicial que a gente fez, no termo de a gente estruturou o projeto aqui. Depois a gente vai estruturar uma apresentação dos padrões, o padrão dos Academy de qualidade, botar a apresentação bonitinho, botar a introdução, botar uma conclusão, encher de texto, encher de firula, tá tudo bonitinho. E o artigo relacionado a gente já fez, você pode dar uma olhada lá. A gente fala artigo, né, porque o nosso método de aprendizagem não, nosso método de que a gente acredita para ser contratado se baseia em 3 pilares. Né? Primeiro é fazer um projeto muito bom. Segundo é criar uma apresentação muito boa sobre esse projeto. E o terceiro é você fazer essa divulgação. Então, a gente já tem o artigo, já está divulgando. A gente já fez o projeto. Está faltando agora a gente dar uma roupagem, uma modelagem nele um pouco diferente. Pode ser até bom estar mostrando aqui, porque muitas pessoas podem pensar, caramba, o cara só apresenta o projeto tudo bonitinho, tudo lá com as melhores cores, melhores gráficos. É impossível que ele programe assim. Claro, a gente não programa assim. A gente programa com os gráficos padrões, com as imagens padrões, tudo no padrão. Só depois que a gente faz o projeto de fato, a gente viu que deu certo, que não deu, a gente refaz, no sentido de apresentar para outra pessoa, com tudo bonitinho, tudo encaixado, tudo certinho. Então é normal que no seu primeiro projeto não esteja da melhor forma possível, roupagem. Aí depois você dá uma roupinha um pouquinho melhor para o projeto, para facilitar outra pessoa que talvez esteja avaliando. Então o artigo de hoje é isso. A gente recomenda que você faça a sua própria avaliação, seu próprio projeto nesse banco de dados. Só mandar para a gente. Você pode mandar ou pelo Facebook, ou pelo nosso e-mail, ou pelo nosso Instagram. Geralmente no Instagram todo dia tem uma caixinha de perguntas aberta lá, só mandar pergunta. Ou manda direto no DM, fala, opa, tudo bem, fiz o projeto que você falou, pode dar uma olhada? A gente vai ficar super feliz, te dá uma olhada assim, bate um papo, problema nenhum. Os links vão estar aqui, tá? Só clicar para falar com a gente. O episódio de hoje foi isso. Mais alguma coisa? Agora editar. Agora foi essa edição. Oi, galera, o episódio de hoje foi esse. Um forte abraço para todo mundo. A gente vê vocês nos próximos vídeos. Tchau, tchau.